Você já precisou esconder sua fé no trabalho? Já hesitou em falar sobre sua espiritualidade com colegas por medo de julgamento? Já sentiu que expressar suas crenças era visto como algo fora do lugar, inadequado ou até arriscado dentro da sua empresa? Se sim, você não está sozinho. E esse sentimento, infelizmente, é mais comum do que parece. Em pleno século XXI, no mundo onde falamos, com razão, sobre diversidade de gênero, raça e orientação sexual, a religião continua sendo um dos últimos grandes tabus do ambiente corporativo. É como se, para sermos considerados profissionais sérios, precisássemos deixar nossa espiritualidade do lado de fora da porta do escritório. Mas será que precisa ser assim? Será que é possível falar de fé no trabalho sem cair em polêmica, sem criar divisões ou desrespeitar o outro? Mais do que isso, o que as empresas têm a ganhar quando acolhem a diversidade religiosa com respeito, estratégia e maturidade? Neste vídeo, a gente vai abrir esse diálogo necessário e mostrar que espiritualidade e profissionalismo não são opostos, pelo contrário. Podem juntos construir ambientes mais humanos, íntegros e potentes. Religião, para muita gente, ainda é vista como um assunto que deve ficar restrito à vida pessoal. Mas essa separação entre o profissional e o espiritual é, na prática, uma ilusão. Nossa fé, ou a ausência dela, molda profundamente nossas escolhas, nosso senso de ética, nosso estilo de liderança e até a nossa motivação para trabalhar. Ignorar isso não torna o ambiente de trabalho mais neutro, apenas o torna mais silencioso e muitas vezes mais excludente. Quando evitamos falar sobre espiritualidade no ambiente corporativo, perdemos a chance de construir um espaço realmente inclusivo, porque a diversidade religiosa não diz respeito apenas a diferentes religiões organizadas. Ela inclui também pessoas ateias, agnósticas, espiritualistas, místicas e todas aquelas que vivem sua espiritualidade de forma única. Cada uma dessas visões carrega valores, costumes e necessidades legítimas e todas merecem respeito. Lidar com essa diversidade exige mais do que uma boa vontade. Exige políticas claras, maturidade cultural, treinamentos estruturados e uma cultura ativa por parte das lideranças. E mais, exigem coragem institucional para reconhecer que neutralidade não é invisibilidade. É que respeito não é apenas tolerar o outro, mas criar espaço para que ele exista plenamente. Não se trata de transformar o trabalho em um templo, mas de reconhecer que fé e identidade caminham juntos e que ambientes corporativos saudáveis são aqueles onde todos, com fé ou sem fé, podem ser quem são, sem medo, sem constrangimento e sem precisar esconder partes essenciais de si mesmos. Apesar de tanto se falar sobre diversidade e inclusão, a religião ainda ocupa um lugar delicado, muitas vezes invisível, nas políticas corporativas. Uma pesquisa da Deloitte aponta que, entre os pilares da diversidade, a fé é um dos mais negligenciados. Muitos setores de recursos humanos simplesmente não sabem como lidar com a questão. O que fazer quando um colaborador pede folga em uma data religiosa que não é feriado oficial? Como reagir a um pedido para usar trajes específicos, como véu, turbante? Qual é o espaço adequado para oração ou práticas espirituais durante o expediente? A ausência de protocolos claros leva, na melhor das hipóteses, à omissão. Na pior, à violação de direitos. Há casos em que colaboradores são impedidos de manifestar suas crenças por medo de julgamento ou represália. Outros são alvos de piadas, constrangimentos ou exclusão sutil. E, frequentemente, as lideranças não se sentem preparadas para intermediar essas situações com sensibilidade e equilíbrio. O desafio central está em encontrar a justa medida entre liberdade religiosa e neutralidade institucional. De um lado, é inaceitável permitir práticas que imponham crenças a outros ou que discriminem quem pensa diferente. De outro, reprimir manifestações individuais legítimas também é uma forma de intolerância. A empresa deve ser um espaço de pluralidade,
não de proselitismo, mas também não de silenciamento. No Brasil, essa tensão ganha contornos ainda mais complexos. Dados recentes do Ministério dos Direitos Humanos mostram um aumento nas denúncias de intolerância religiosa, especialmente contra adeptos de religiões de matriz africana, como o candomblé ou a umbanda. Muitas vezes, a discriminação vem disfarçada de brincadeira, desconfiança ou falta de afinidade cultural, mas os impactos são reais. Baixa autoestima, insegurança psicológica, evasão de talentos e até judicialização de conflitos. Ambientes que não reconhecem a dimensão espiritual dos seus colaboradores deixam de ser espaços inclusivos e se tornam silenciosamente hostis. E o custo disso, para as pessoas e para os negócios, é alto. O desafio, portanto, é olhar de frente para essa pauta, com coragem, preparo e, acima de tudo, respeito, muito respeito. Apesar dos desafios, algumas organizações estão à frente na inclusão da diversidade religiosa como parte estratégica da cultura corporativa. E os resultados mostram que acolher diferentes crenças não é apenas uma questão de respeito, é também uma escolha inteligente do ponto de vista de clima organizacional, reputação de marca e retenção de talentos. A Intel, por exemplo, criou um comitê interreligioso formado por colaboradores de diversas tradições espirituais. Esse grupo promove encontros regulares para discutir práticas inclusivas, realiza eventos sobre diferentes religiões e atua como ponte entre as lideranças e os colaboradores quando surgem dúvidas ou tensões. O efeito disso vai além da representatividade, gera empatia, educação e senso de pertencimento. A Accenture implementou uma política de feriados flutuantes. Em vez de um calendário rígido, os funcionários têm a possibilidade de escolher quais datas religiosas são mais significativas para as suas tradições e fazer folga nesses dias. Isso evita conflitos com feriados cristãos dominantes e permite que todos se sintam igualmente respeitados. No Brasil, o Magazine Luiza incluiu a diversidade religiosa nos treinamentos obrigatórios de liderança. A empresa entende que a inclusão precisa ser ensinada e praticada com intencionalidade. Líderes são treinados para identificar vieses inconscientes, lidar com conflitos de forma respeitosa e garantir que o ambiente de trabalho seja seguro para todos, com ou sem religião. Outros exemplos globais merecem destaque. Nos Estados Unidos, a American Airlines adaptou salas de meditação nos escritórios centrais para torná-las espaços neutros, onde colaboradores de diferentes crenças ou sem crença podem ter momentos de recolhimento, oração ou simplesmente pausa. Já na Alemanha, a Bosch criou pausas programadas para oração, permitindo que colaboradores muçulmanos, por exemplo, pratiquem sua fé sem precisar negociar informalmente seus horários todos os dias. Essas medidas não são modismos de RH ou práticas isoladas. Elas fazem parte de uma visão de longo prazo sobre diversidade e inclusão. E o impacto é mensurável. Colaboradores que sentem que sua identidade é respeitada tendem a ser mais engajados, leais e produtivos. Empresas que adotam essas políticas reforçam sua reputação como lugares que valorizam o ser humano em sua integralidade. E isso atrai talentos, melhora a retenção e fortalece a marca empregadora. Falar sobre fé no ambiente de trabalho não significa misturar religião com negócio, mas reconhecer que espiritualidade, em suas diversas formas, é parte da identidade de milhões de pessoas. Ignorar essa questão e essa dimensão é ignorar parte do que motiva, orienta e sustenta colaboradores em sua vida profissional. Respeitar a fé no trabalho não exige grandes resoluções ou grandes revoluções, mas sim pequenos e consistentes gestos de escuta, inclusão e empatia. Tudo começa pela disposição ao diálogo, criar espaços seguros onde colaboradores possam expressar suas crenças sem medo de julgamento ou retaliação. É o primeiro passo para construir um ambiente realmente inclusivo.
Revisar políticas de benefícios também é fundamental. Isso inclui permitir feriados alternativos, adaptar dress code para contemplar trajes religiosos, se necessário, e pensar em espaços horários para práticas espirituais, quando possível. O importante é que a equidade não se limite a uma cartilha. Ela precisa ser vivida no dia a dia da empresa. A formação de lideranças, por sua vez, é estratégica. É o gestor que, muitas vezes, vai receber o pedido de flexibilidade para um ritual ou feriado. Se ele não tiver preparo, a resposta poderá ser negativa, evasiva ou até preconceituosa. E isso impacta diretamente a experiência do colaborador e o clima da equipe. Capacitar líderes para lidar com a diversidade religiosa é, portanto, uma forma de garantir coerência entre discurso e prática. Empresas sérias sabem que respeito não é uma pauta opcional, é um valor essencial. E respeitar a diversidade religiosa não é só sobre atender demandas pontuais, é sobre reconhecer que fé, espiritualidade e valores pessoais fazem parte do que torna um profissional inteiro, motivado e conectado com o propósito do que faz. Ao acolher essa pluralidade, as organizações ampliam sua capacidade de inovação, fortalecem vínculos de confiança e se posicionam como ambientes que valorizam a integralidade do ser humano. Em um mundo onde diversidade é sinônimo de competitividade, incluir a dimensão religiosa não é apenas o certo a fazer, é também uma decisão estratégica. E você? Já viveu alguma situação em que sua fé foi ignorada ou respeitada no ambiente de trabalho? Acha que as empresas estão preparadas para lidar com esse tema? Comenta aqui, vamos abrir esse diálogo necessário. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você e se você ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal do GTI Group. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com sua equipe, colegas de profissão ou amigos curiosos. Aqui no GTI, a gente transforma conhecimento em ação, com foco em adequações legislativas, RH estratégico, recrutamento e seleção e educação corporativa. Quer levar esses temas para dentro da sua empresa? Fale com o nosso time através do link na descrição ou através do QR Code que vai estar em algum lugar aqui na tela. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais para acompanhar dicas, tendências e soluções que realmente fazem a diferença no dia a dia corporativo. E é claro, te vejo no próximo vídeo.